1986 e 1991 foram anos especiais para o São Paulo Futebol Clube. Nesses anos, o tricolor conquistou seu segundo e terceiro título do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Com uma geração marcante conhecida como os Menudos do Morumbi, o bicampeonato veio em 86, na disputa de pênaltis na maior final da história. Já sob o comando do mestre Telê, o título de 91 dava início à hegemonia mundial do tricolor. No vídeo de hoje, no quadro Quem Foi o Melhor, vamos debater e saber quem venceria a disputa, o São Paulo de 1986 ou de 1991. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lendas do Esporte. Peço e conto muito com o seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao vídeo. Gilmar Rinaldi versus Zete. Dois dos maiores goleiros da história do São Paulo e que foram peças fundamentais para a conquista de ambos os títulos. Zete, por ser mais técnico e muito mais representativo pelo São Paulo, fica com meu voto, então Zete. Wagner Basílio versus Cafu. Wagner foi peça importante no título do São Paulo em 86, inclusive cobrando pênalti decisivo. Mas Cafu ultrapassa qualquer barreira de comparação, então meu voto vai para ele, o grande Cafu. Dario Pereira versus Antônio Carlos Zago. Dois dos maiores zagueiros da história do São Paulo e do futebol brasileiro. Zagueiros comparáveis tecnicamente, mas o meu voto vai para ele, Dom Dario Pereira, que foi muito mais representativo para a história do São Paulo e do futebol mundial. Fonseca versus Ricardo Rocha. Fonseca foi muito importante na conquista do título em 86, assim como também Ricardo Rocha. Mas Fonseca teve uma carreira bastante razoável, digamos assim. Ricardo Rocha foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro e do São Paulo. Então, sendo assim, meu voto vai para ele, Ricardo Rocha. Nelsinho versus Zé Teodoro. Ambos estiveram presentes nas duas conquistas e são jogadores de perfis bem diferentes. Um mais técnico e outro mais vibrante, mais brigador. Mas meu voto vai para ele, o mais técnico, Nelsinho. Bernardo versus Ronaldão. Dois jogadores memoráveis na história do São Paulo que foram peças fundamentais na conquista de ambos os títulos. Ronaldão, muito mais significativo e ídolo para a torcida tricolor, mas levando a parte técnica, o meu voto vai para ele, o grande volante Bernardo. Silas versus Leonardo. Dois dos maiores craques e ídolos da história do São Paulo e uma disputa muito acirrada e muito difícil de escolher. Mas pelo fato de maior identificação e ser da base do São Paulo, o meu voto vai para ele, o craque Silas. Pita versus Raí. Se a disputa anterior foi muito difícil de votar e bastante acirrada, o que dizer de dois dos maiores craques da história do tricolor. Pita, um verdadeiro maestro, e Raí, um craque líder e a cara do São Paulo. E por conta disso e por tudo que fez, por toda a sua representatividade, não tem como ser Raí. Lê versus Miller. Miller foi titular e peça importantíssima nas duas conquistas, tanto em 86 quanto em 91. E eu coloquei Lê aqui apenas como simbologia, pois ele era o seu reserva direto. Então, nada além do que votar no grande craque, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, Miller. Sidney versus Mário Tilico. Dois jogadores bem parecidos que tinham a velocidade como grande característica e também o drible. E foram bem importantes, principalmente Mário Tilico, que fez o gol do título em 91. Mas meu voto fica com ele, Sidney. Careca versus Macedo. Essa com certeza é a disputa mais injusta desse episódio, porque Macedo foi um grande jogador,
mas nada se compara ao excelente Careca, um craque acima da média. Então, esse é o meu voto, o grande Carecone. Pepe versus Tele Santana. Se a disputa anterior foi injusta, então o que dizer dessa? Pepe está na história do São Paulo como campeão brasileiro, mas disputar contra o maior treinador da história desse país é muito difícil. Então meu voto, logicamente, é para ele, o mestre Tele Santana. Sendo assim, esse timaço do São Paulo entre os times campeões brasileiros de 86 e 91 fica com o Zete no gol, Cafu na direita, Dario Pereira e Ricardo Rocha na zaga e Nelsinho na esquerda. Silas no meio campo juntamente com Bernardo e Raí. Na frente, Sidney, Miller e no comando de ataque, Careca, todos eles comandados pelo mestre Tele Santana. Com 7 votos, o São Paulo de 1991 vence essa acirradíssima disputa. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre esse assunto. Peço também que deixe o seu like e inscreva-se no canal. Se possível, compartilhe o vídeo com a galera que torce pelo São Paulo ou então aqueles que amam futebol. Nos vemos em breve. Até a próxima.